Olá, boa noite. Boa noite. Ministro Marco Aurélio do STF afasta do cargo o presidente do Senado. Renan Calheiros, do PMDB, afirmou que a decisão é contra o Senado e que o julgamento não terminou. A decisão do Supremo Tribunal Federal é provisória e precisa ser confirmada no plenário da Corte. Reforma da Previdência. Temer apresenta proposta que fixa a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e mulheres. Operação Lava Jato. PF faz buscas em casas do ministro do TCU, Vital do Rego, ex-PMDB, e do ex-presidente da Câmara, Marco Maia, do PT. Aumento nas bombas. Governo anuncia alta no preço da gasolina e do diesel nas refinarias. E você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos, inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências, levando educação e oportunidades a todos, desde cedo, porque todo final feliz merece um começo feliz. Fundação Bradesco, há 60 anos, usando o poder da educação para transformar vidas. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. É hora de sonhar e aproveitar o momento. Um novo tempo chegou, de alegria e de bom humor. Tempo de união, de abrir o coração. Para você é que a gente faz. Na Gazeta, a gente quer mais. Felicidade e paz. Para você um ano de mais. Na Gazeta, a gente quer mais. Felicidade e paz. Você sabia que é possível montar uma pequena horta na sua casa? No Todo C dessa segunda, eu recebo uma jardinista que nos mostra como é fácil fazer isso. No musical, o sambista Daniel Tati apresenta as canções de seu primeiro álbum. Também vamos bater um papo sobre obesidade. Por que será que tanta gente está acima do peso no Brasil? Você quer saber? Então vem, que eu estou te esperando. Todo seu, nesta segunda, 10h30 da noite. Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, afasta do cargo o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB. O ministro atendeu o pedido da Rede Sustentabilidade e entendeu que, como Renan Calheiros virou réu, não pode continuar no cargo em razão de estar na linha sucessória da presidência da República. Marco Aurélio deve levar a decisão ao plenário do Supremo. Renan virou réu no STF na semana passada. Ele é acusado pela Procuradoria-Geral da República de ter recebido propina da Mendes Júnior para apresentar emendas que beneficiariam a empreiteira. Em troca,
teve despesas pessoais da jornalista Mônica Veloso, com quem teve uma filha, pagas pela empresa. Com o afastamento de Renan, quem assume é o senador Jorge Viana, do PT do Acre. Em nota, a assessoria de Renan Calheiros informou que o senador só vai se manifestar depois de conhecer todo o teor da liminar concedida monocraticamente pelo ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. O texto diz ainda que o senador vai consultar seus advogados sobre as medidas adequadas em face da decisão contra o Senado Federal e que o Senado nunca foi ouvido na ação e que o julgamento não terminou. E a repercussão do afastamento do senador Renan Calheiros do PMDB foi imediata no Congresso Nacional. O Senado Federal não tem condições de votar a PEC 55. Vai assumir a presidência Jorge Viana, nós vamos conversar com ele, defender que ele desmarque a votação dessa PEC. Não dá para o Senado achar que não está acontecendo nada. A decisão do ministro Marco Aurélio é coerente com a Constituição e coerente com os valores republicanos, já que anteriormente já tinha sido formada maioria no Supremo de que réu não pode integrar a linha sucessória da presidência da República. A decisão de hoje não é, obviamente, para o Senado, pode não ser uma decisão agradável, mas é uma decisão que nos aproxima e muito do ideal de república e de democracia. O líder do governo no Senado, Aloysio Nunes, do PSDB, disse que a pauta de votações da casa está mantida. Já o senador Romero Jucá, do PMDB, disse que o afastamento de Renan Calheiros não foi uma retaliação do judiciário. Para ele, Renan permanece um aliado importante para o governo do presidente Michel Temer. Neste ano, o Supremo já havia determinado o afastamento de Eduardo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados. O PMDBista foi afastado em maio, acusado de usar o cargo para atrapalhar as investigações contra ele no Congresso. Além da ação penal por peculato, Renan Calheiros é alvo de outros 12 inquéritos no STF, o Supremo Tribunal Federal, sendo 8 no âmbito da Operação Lava Jato. Em um dos inquéritos, ele já foi denunciado pelo Ministério Público. O STF, porém, ainda não analisou a denúncia. No último domingo, Renan foi o principal alvo das manifestações de rua que reuniram milhares de pessoas em todos os 26 estados e no Distrito Federal, em apoio à Operação Lava Jato e ao projeto de combate à corrupção. Em novembro, o Supremo começou a julgar a ação apresentada pela rede sobre se um réu pode estar na linha sucessória da presidência. Apesar do julgamento não ter sido concluído, a rede argumentou no pedido de afastamento de Renan que isso não impedia Marco Aurélio Mello de analisar a liminar. Formado em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, Renan Calheiros foi eleito deputado federal em 1982 pelo PMDB. Em 1994, assumiu o primeiro mandato como senador. Foi ministro da Justiça entre 98 e 99. Foi reeleito senador em 2002. Em 2005, foi eleito presidente do Senado. Em 2007, ele renunciou ao cargo acusado de ter as despesas de uma filha pagas por uma empreiteira. E o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, disse ao portal J-Info que o afastamento do senador Renan Calheiros garante segurança jurídica e preserva a Constituição, uma vez que a maioria do tribunal já indicou que réu não pode ocupar cargos na linha de sucessão da presidência da República. Mello negou que sua decisão tenha sido influenciada pelos protestos de rua pelo país que pediram a saída de Renan. Disse ainda que não o afastou do mandato, e sim da cadeira de presidente, e que só correções de rumo vão garantir dias melhores. O prefeito eleito João Dória, do PSDB, anunciou hoje que a virada cultural vai acontecer no Autódromo de Interlagos e não mais no centro da cidade. Dória participou de reunião com diretores de mais de 150 sindicatos na sede da Federação do Comércio de São Paulo. O encontro serviu para discutir as estratégias nas áreas de empreendedorismo, cultura, educação e desestatização. O prefeito eleito, João Dória, foi perguntado pelos representantes dos sindicatos sobre impostos. Ele disse que, num primeiro momento, nada vai mudar na estrutura tributária do município e que o foco vai ser investir na gestão da relação entre a prefeitura e os empresários.
Dória prometeu que em 18 meses vai acabar com a burocracia nos serviços municipais e disse que todos eles serão espelhados no modelo do poupa-tempo. O prefeito eleito reconheceu que 2017 vai ser um ano difícil para quem busca emprego, mas prometeu que uma das prioridades será estimular a instalação de empresas e postos de trabalho na periferia. Ele também adiantou uma mudança importante. Disse que a virada cultural a partir do ano que vem será realizada no Autódromo de Interlagos, assim que ele for privatizado. O acesso do público vai acontecer por meio de linhas exclusivas de transporte. Apesar da mudança de endereço, todas as atrações vão continuar gratuitas. E teremos a virada dos bairros em datas distintas, não na mesma data, que vão acontecer nos diferentes bairros da cidade de São Paulo, e não mais com 24 horas, mas com 12 horas de programação. Com isso, nós descentralizamos a virada e faremos o grande momento dentro do Autódromo de Interlagos, que vai se destinar também a essa finalidade ao longo dos próximos anos. A polícia de São Paulo prendeu hoje um suspeito de assaltar uma equipe de reportagem da TV Gazeta. O roubo aconteceu há um mês e meio, justamente quando a nossa equipe fazia uma reportagem sobre a onda de assaltos no Jardim São Rafael, na zona leste de São Paulo. Tiago David Lima, de 29 anos, foi preso nesta manhã em uma praça próxima à delegacia do Parque São Rafael, na zona leste de São Paulo. Ele tem passagem por roubo e já cumpriu pena por 2 anos e 7 meses. Ele está em prisão temporária por 5 dias, mas o delegado vai pedir a preventiva. O suspeito foi ouvido hoje e negou o crime. A polícia conseguiu chegar até o Tiago através de testemunhas. Ele também foi reconhecido. Elas disseram que depois de roubar a equipe da TV Gazeta, ele passou a se vangloriar no bairro. A polícia chegou através de denúncias e confirmou através do irmão dele que ele já estava foragido logo após o crime. O irmão dele foi ouvido e asseverou que o indiciado, o Tiago, teria fugido para outro lugar incerto e não sabido. E que antes de fugir ele se vangloriou do evento de ter roubado um veículo de reportagem. O assalto aconteceu no dia 21 de outubro. A equipe do jornalismo da TV Gazeta fazia uma reportagem no Parque São Rafael sobre a onda de assaltos na região quando foi abordada pelo suspeito que estava armado. Ele levou o carro e todos os equipamentos. Ninguém ficou ferido. Na mesma tarde, a Polícia Militar localizou o veículo da emissora que foi abandonado no bairro. Moradores também encontraram os equipamentos de filmagem deixados em uma casa. O suspeito será transferido ainda hoje para a carceragem do 77DP. Para a polícia, o caso está esclarecido. O presidente Michel Temer apresenta a proposta de reforma da Previdência aos líderes da base aliada no Congresso. A PEC vai fixar a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e mulheres. Acompanhado de vários ministros, entre eles Henrique Meirelles, da Fazenda, Temer afirmou que a reforma da Previdência será enviada ao Congresso amanhã. Ela é quase uma consequência do teto especial de gastos que está sendo aprovado pelo Congresso Nacional. Aliás, manter sustentável a Previdência brasileira exige, induvidosamente, uma reforma, sob pena de colocar em risco o recebimento de aposentadorias, pensões e demais benefícios previdenciários desta geração e das próximas gerações. Para defender as mudanças, o presidente falou sobre o envelhecimento da população e o perfil de aposentados. Ele ressaltou que haverá regras diferentes dependendo da idade do trabalhador. As novas regras valerão integralmente para os mais jovens e haverá regras de transição elaboradas de modo a garantir uma transferência mais tranquila para a nova situação. Na verdade, muito rapidamente, aqueles que ainda não atingiram os 50 anos são atingidos por esta aposentadoria com tempo de idade. Os que têm mais de 50 anos terão regras de transição para uma aposentadoria, digamos, mais suave, com menor tempo de serviço. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, comparou a Previdência do Brasil com a de outros países. Estamos fazendo com que o Brasil caminhe, nesse momento, no rumo daquilo que já caminhou a América Latina, na maioria dos países, e no rumo do que caminhou a Europa. Nós não estamos inovando.
E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o projeto de reforma da Previdência. O governo envia finalmente a reforma da Previdência ao Congresso Nacional. Os operadores políticos de Michel Temer afirmam que, junto com a PEC do teto dos gastos em fase final de tramitação no Senado, essa reforma da Previdência permitirá ao brasileiro enxergar a luz no fim do túnel da crise econômica. O problema é que o brasileiro voltou às ruas neste final de semana para informar que continua enxergando no fim do túnel não a luz, mas o pulso da corrupção. Num cenário de grande estabilidade política e prosperidade econômica, seria difícil o governo aprovar uma reforma da Previdência profunda como a que o Brasil precisa. Num quadro de instabilidade política e de ruína econômica, o desafio do governo é muito maior. Cercado de aliados suspeitos, Temer entrou naquela fase em que ou a coisa vai ou racha. Diante da falta de alternativas, muita gente torce para que a coisa vá, mesmo que rachada. Boa noite. Justiça de Mato Grosso determina o bloqueio de 38 milhões e 200 mil reais do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e de 4 sócios dele em uma fazenda no estado. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente constatou degradação ambiental da área da fazenda, que fica em Vila Bela da Santíssima Trindade, a quase 600 quilômetros de Cuiabá. A propriedade faz parte do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, uma unidade de conservação. Além de desmatamento irregular de 735 hectares de área rural, sem autorização ou licença, foi detectada uma criação de gado, o que contraria as regras de uso e ocupação do solo do local. O juiz determinou o fim imediato dessas atividades, sob pena de multa diária, e que Padilha e seus sócios apresentem um plano de recuperação da área degradada. O dinheiro bloqueado deve ser usado na recuperação. A decisão tem caráter liminar, ou seja, é provisória. A assessoria do ministro informou que ele não vai se manifestar. A Superintendência Geral do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, fechou mais um acordo de leniência com a Andrade Gutierrez Engenharia e com executivos e ex-executivos da empresa. Dessa vez, o acordo trata sobre o suposto cartel para a construção ou reforma dos estádios da Copa do Mundo de 2014. Segundo o CAD, existem evidências de conluio entre concorrentes de licitações promovidas para a contratação de obras em pelo menos 5 estádios de futebol. A delação premiada dos executivos da empresa havia revelado o pagamento de propinas e acerto de empreiteiras em 3 estádios, principalmente o Maracanã, no Rio de Janeiro, o Mané Garrincha, em Brasília, e a Arena Amazonas, em Manaus. Agora, no acordo de leniência, a Andrade aponta que também teria ocorrido cartel na licitação da Arena Pernambuco, no Recife, e em outros 2 estádios. Os nomes estão sob sigilo para preservar as investigações do Ministério Público Federal. Este já é o 7º acordo de leniência publicado pelo CAD no âmbito da Operação Lava Jato e o 3º firmado com Andrade Gutierrez. Segundo os executivos que fecharam o acordo, os contatos entre concorrentes começaram em outubro de 2007, quando o Brasil foi escolhido como sede da Copa do Mundo e duraram até meados de 2011. A Andrade Gutierrez informa que o acordo divulgado pelo CAD está em linha com sua postura, desde o fechamento do acordo de leniência com o Ministério Público, de continuar colaborando com as investigações. A Conmebol declarou hoje a Chapecoense como campeã da Copa Sul-Americana de 2016, após o acidente com o avião que matou 71 pessoas na Colômbia. Além do título para a equipe catarinense, a confederação ainda ofereceu um prêmio de fair play ao Atlético Nacional da Colômbia pelas homenagens aos atletas brasileiros. E evolui bem o estado de saúde dos 4 brasileiros sobreviventes do acidente com o avião da Chapecoense em Medellín, na Colômbia. A situação mais grave é do zagueiro Neto, que continua respirando com a ajuda de aparelhos. Hoje foi divulgado um áudio do jornalista Rafael Renzel. Apesar das fraturas em 7 costelas e de uma pneumonia, ele mandou uma mensagem otimista à Rádio Oeste Capital FM, onde trabalha em Chapecó. Ele estava bastante emocionado. Ô pessoal, bom dia a todo mundo. Estou com a voz assim porque estou muito tempo sem usar. E dizer que está tudo bem. Estamos avançando, né?
Deus me deu uma segunda chance. E a gente vai comemorar muito. Todos nós, tá? Mãe, fica bem aí. Tavinha tá bem. Logo nós vamos para casa aí para curar todas as lesões que teve. Importante que nós estamos vivos aqui, pronto para a próxima, tá? Beijo todo mundo. Quem está em melhores condições de saúde é o goleiro Jackson Follman. O atleta teve parte de uma perna amputada, mas também gravou uma mensagem de áudio divulgada ontem pela família. Fala, galera. Aqui vai um abraço para todo mundo aí. Dizer que eu tô bem. Que vou sair dessa rápido, tá? Que pra todo mundo ficar tranquilo aí. Tá tudo tranquilo comigo, beleza? Dessa vez eu fazer batido. Valeu, um abraço. O lateral Alan Ruschel já respira sem ajuda de aparelhos e conversa com a família. Ele relatou aos médicos que poucos minutos antes do acidente trocou de poltrona dentro do avião com um colega de clube e talvez por isso tenha saído com vida da queda. Quem apresenta um estado de saúde mais preocupante é o zagueiro Neto, que respira por aparelhos e permanece sedado. Neto foi o último dos sobreviventes a ser encontrado e passou mais de 7 horas entre os destroços. As investigações do acidente que matou 71 pessoas na Colômbia, entre membros da delegação da Chapecoense, tripulantes e jornalistas, seguem em andamento. Autoridades bolivianas afirmam que já foram detectadas irregularidades no funcionamento e nas operações da Lamia no país. Polícia Federal faz buscas em endereços do ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, ex-PMDB, e do ex-presidente da Câmara, Marco Maia, do PT. Os dois são investigados desde maio na Operação Lava Jato. A operação foi pedida pela Procuradoria-Geral da República e autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Os dois são suspeitos de terem cobrado uma espécie de pedágio de fornecedores da Petrobras para blindá-los e impedir suas convocações à CPI mista do Congresso, que em 2014 investigava suspeitas de irregularidades na estatal. A investigação foi aberta em maio no Supremo, com base na delação premiada do senador cassado Delcídio do Amaral. Vital do Rego, na época senador pelo PMDB da Paraíba, era o presidente da CPI mista da Petrobras, que tinha integrantes da Câmara e do Senado. Ele era também, simultaneamente, o presidente da CPI exclusiva do Senado. Nesta comissão, o relator era o senador Gin Argelo, do PTB do Distrito Federal. Argelo está preso no Paraná. Ele já foi condenado a 19 anos de prisão por também ter atuado para cobrar pagamentos de empreiteiros em troca de proteção na CPI. Em setembro, ao juiz Sérgio Moro, o presidente da OAS, Léo Pinheiro, admitiu que pagou cerca de R$3.800.000 para abafar as investigações da comissão. Os pagamentos, segundo o empreiteiro, foram feitos a Rego, Maia e Gin Argelo. Me disseram o seguinte, nós podemos ajudar, e muito. Agora, o senhor vai ter que ajudar financeiramente. O senhor vai ter que dar uma contribuição para o senador Vital do Rego. Ainda de acordo com o empreiteiro, os repasses a Vital do Rego foram feitos por doações oficiais ao PMDB Nacional, que recebeu R$1 milhão da OAS, e por Caixa 2, mais R$1,5 milhão de reais. Na CPI mista, o relator era o deputado Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul. Ele presidiu a Câmara entre 2010 e 2013. Segundo Léo Pinheiro, Maia teria pedido R$1 milhão para proteger a OAS do relatório final. Olha, agora eu tenho uma dificuldade muito grande. Pelo fato de eu ser relator de uma CPI desse porte, tratando de uma empresa do tamanho da Petrobras, onde a maioria dos grupos empresariais, não só de infraestrutura, de outros grupos, participam, eu vou ter muita dificuldade de doação de campanha. Então, eu queria lhe pedir, queria lhe solicitar, em troca de lhe ajudar quando estiver fazendo um relatório final da CPI, uma contribuição de R$1 milhão. Essa contribuição nós fizemos.
Marco Maia é o terceiro ex-presidente da casa citado na Lava Jato. Já foram alvos Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves, ambos do PMDB. Já Vital do Rego assumiu a cadeira do Tribunal de Contas da União em fevereiro de 2015, após indicação do Senado. O deputado Marco Maia do PT negou ter recebido propina e diz que é alvo de vingança e mentiras de delatores. Ele chamou o senador cassado Delcídio do Amaral de um grande mentiroso, uma pessoa sem caráter. O ex-senador e atual ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, ainda não se manifestou. Juiz Sérgio Moro marca o depoimento das testemunhas de defesa do ex-presidente Lula. O petista é réu no Paraná, no caso que envolve o triplex em Guarujá. Entre os convocados pelos advogados de defesa de Lula estão o presidente do Senado, Renan Calheiros, agora afastado, e os ex-ministros Alexandre Padilha, Ricardo Berzoini, Tarso Genro, Gilberto Carvalho, Aldo Rebelo e Jacques Wagner. O presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, que também é réu no mesmo processo, convocou como testemunhas os ex-presidentes da República, Fernando Henrique Cardoso e José Sarney. Os depoimentos vão começar no dia 9 de fevereiro. Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, nega a pressão para que ele deixe o cargo. Meirelles falou aqui em São Paulo após um evento na Fiesp. Segundo o ministro, é normal certa ansiedade por resultados concretos da política econômica. Eu já estive no governo antes, no Banco Central. Eu acredito que hoje é até mais suave do que foi naquela época. Está indo tudo bem. O ministro disse ainda que a economia do país está saindo da UTI. Os remédios básicos, aqueles que resolvem a doença, já estão começando a funcionar. A PEC do teto já está sendo aprovada pelo Congresso, as demais medidas. Em resumo, é muito importante que nós possamos, de fato, ver o Brasil saindo desse patamar que tem décadas. Tempos em tempos nós temos uma crise. Petrobras anunciou no início da noite aumento de preço da gasolina e do diesel nas refinarias. A partir de amanhã, a gasolina vai ficar 8,1% mais cara, enquanto o preço do óleo diesel aumentará 9,5%. Após duas quedas recentes que pouco foram sentidas pelos consumidores, a empresa justificou a decisão de hoje pela variação do câmbio e dos preços do petróleo. Em comunicado, a Petrobras afirmou que se o reajuste for integralmente repassado ao consumidor, o preço da gasolina pode aumentar 3,4%. Já o valor do litro do diesel pode subir 5,5% nas bombas. A Petrobras reafirmou que os preços serão revistos pelo menos uma vez a cada 30 dias. E voltamos a falar do bloqueio de bens do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Agora à noite foi divulgada mais uma decisão da Justiça de Mato Grosso que determinou o bloqueio de mais de 69 milhões e 800 mil reais de Padilha e de 6 sócios dele, referentes a outra fazenda que teve uma grande área desmatada ilegalmente. A propriedade também fica na cidade de Vila Bela Santíssima Trindade. No total, somando atividades irregulares nas duas fazendas, foram bloqueados 108 milhões de reais. Bem, nós ficamos por aqui, lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você, ótima semana. Boa noite, Gabriel. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia, tenha uma excelente noite e fique agora com o Rony Von no Todo Seu. Voltamos amanhã, 10 horas, hein? Até lá. Matérias especiais e comentários do universo esportivo você confere no Gazeta Esportiva. Nesta terça, 6 da tarde. Assista agora, Todo Seu.